Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo a Filemon, capítulo 1 e versículo 10. Glória a Deus. A palavra do Senhor está assim: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém? Louvado seja Deus. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, todo texto ele tem um contexto inserido. E Paulo, quando ele escreve a carta de Filemon, Paulo ele se encontrava preso em Roma. E um pouco deste contexto histórico desta carta, no mundo romano, bem como em muitas sociedades antigas e modernas, as classes sociais eram divididas em três. A primeira classe eram aqueles que possuíam uma cidadania romana e tinham direito de ser julgados nos tribunais. A segunda classe eram os homens livres, eram habitantes das terras conquistadas e podiam ali exercer várias profissões, mas sempre exercer profissões, mas deveria pagar o imposto e cumprir certos deveres legais. E a terceira classe eram os escravos, que possuíam um status como objeto que poderiam ser comprados ou vendidos. É dentro deste contexto que Paulo escreve a carta a Filemon. Paulo, nesta carta, bem breve, ele se apresenta como mediador entre Onésimo e Filemon, com o intuito, com um propósito para quitar a dívida de Onésimo. Não sabemos como Onésimo fugiu. Se ele foi maltratado, se ele se envolveu em algum problema doméstico, mas a grande probabilidade é que Onésimo fugiu. Onésimo, ele foge e acaba se encontrando com o apóstolo Paulo. Aqui nós já entramos na palavra de Deus, que Deus, ele tem seus meios, ele tem seus métodos, ele tem a sua maneira de agir para trabalhar na vida de alguém. Paulo, ele encontra com Onésimo, o Onésimo se encontra com Paulo, aonde? Na prisão. Só uma significativa, que foi o mover de Deus, colocando Onésimo aonde estava Paulo, na prisão. E Paulo, com a propagação do evangelho, ele alcança o coração de Onésimo, o escravo, que fugiu do seu senhor, Filemon. E agora, Paulo, ele se apresenta como mediador entre Onésimo e Filemon para quitar todo o débito de Onésimo. A dívida de Onésimo, Paulo queria que fosse colocada na sua conta. Mas antes que nós destrinchar esse texto, Paulo, ele escreve
especialmente a Filemon e elogia os seus destinatários, porque a Bíblia diz que a igreja se encontrava na casa de Filemon. E Paulo, ele dava graças a Deus, lembrando sempre de Filemon nas orações. Ou seja, nas orações de Paulo, Filemon era lembrado. Mas Paulo também escreveu que ouviu o amor, a caridade e a fé que este homem tinha no Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. Paulo, antes de tratar com Onésimo, ele elogia o destinatário da carta, no caso, Filemon. E Paulo, ele continua dizendo que teve grande gozo, grande alegria e consolação do amor. Porque, por intermédio do irmão Filemon, o coração dos santos foram reanimados. Dentro de um texto e dentro de um contexto de perseguição, a igreja que estava instalada, estabelecida na casa de Filemon, ela estava firme na presença do Senhor, e Filemon era consolo para a igreja que estava inserida na sua casa. Então, Paulo, antes de tratar do assunto de Onésimo, ele vai tratar do seu destinatário, elogiando a fé que eles têm para com o Senhor Jesus. E agora, Paulo, ele escreveu que a dívida de Onésimo fosse colocada na sua conta. Ele se dispôs a pagar. Todos nós, outrora, tínhamos uma dívida marcada pelo pecado, mas não foi colocada na conta do pregador, ela foi colocada na conta de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele pagou uma dívida impagável, que o pecado manchou, o seu sangue, ele purifica de todo pecado. Louvado seja Deus! Então, a nossa dívida impagável não foi colocado na nossa conta, mas na conta de Jesus Cristo. Louvado seja Deus! E Paulo, ele escreveu em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, Paulo escreveu dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Com a morte de Jesus Cristo, irmãos, o escrito de dívida que era contra nós, ele rasgou. Louvado seja Deus. O véu foi rasgado de alto a baixo, e o que o pecado nos manchou, Cristo Jesus nos purifica de todo pecado. Se eu tenho uma pessoa a agradecer, a adorar, a enaltecer, que seja a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, porque eu tinha uma dívida, um débito, o que o pecado manchou, o seu sangue puro, santo, autenticou e nos purifica de todo o pecado. Glória a Deus. Deus é misericordioso. Paulo, ele escreve as cartas aos Efésios, ele escreve a carta aos Colossenses, a Filemon e outras cartas que o apóstolo Paulo, ele escreveu. Mas ali na casa de Filemon havia uma igreja que se reunia na casa de Filemon. E nós entendemos uma coisa, é que esta família, a família de Filemon, louvado seja Deus,
não só pertencia a Cristo, mas estava a serviço de Jesus Cristo. Nós que estamos aqui, nós estamos servindo a Jesus e nós estamos à disposição. Para quê, pregador? Para fazer o nome de Jesus Cristo ser conhecido diante das nações e para o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus. Esta é uma das finalidades. A casa de Filemon não apenas havia sido transformada pelo poder do Evangelho, mas estava a serviço do Evangelho. Eles não apenas faziam parte da igreja, mas também abrigavam a igreja em sua casa. Louvado seja Deus. Este era o Filemon. Deus é maravilhoso. E dentro de um contexto de escravatura, na época em que essa carta foi escrita, né? E sabemos que onde houve a rebelião, a escravatura, tinha pessoas que fugiam, né? Mas, quando nós olhamos a palavra de Deus, quando o escravo era capturado, na época em que Paulo escreveu esta carta, na época de Filemon, na época de Onésimo, o escravo a ser capturado, irmãos, era marcado com ferro em brasa, quente na testa, com o F de fugitivo. Segundo a lei romana, ele poderia ser preso, ele poderia ser torturado e ele poderia ser morto. Louvado seja Deus. E Paulo, quando ele escreve esta pequena carta, ele escreve a Filemon para receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado. Louvado seja Deus. Filemon deveria perdoar a quem ou aquele a quem Deus já havia perdoado. Filemon não deveria punir aquele por quem Cristo já havia sido castigado na cruz. Louvado seja Deus. O Evangelho, com a propagação do Evangelho na prisão, alcançou o coração de Onésimo. Onésimo fugiu de Filemon, mas não conseguiu fugir de Jesus Cristo. Onésimo fugiu para Roma, mas lá em Roma ele foi alcançado pelo poder do Evangelho, a palavra do Senhor. Que esta mensagem de Cristo, que este trabalho que está sendo feito, que corações, que vidas possam ser alcançadas pela propagação do Evangelho e que haja libertação, salvação, livramento, mudança de vida pela propagação do Evangelho. Glória a Deus. Quando Onésimo pensou que havia chegado ao fundo do poço, irmãos, Deus o estendeu a mão. Quando tudo parece estar perdido na história de alguém, aí entra o soberano Deus na história de Onésimo. Ele chega ao fundo do poço, mas não há poço tão profundo, irmãos, que o evangelho não seja mais profundo. A graça, irmãos, é maior do que o nosso pecado. A graça que há na pessoa de Jesus Cristo.
Ou seja, Deus abriu a porta da esperança. Que Deus venha abrir a porta da esperança para muitas vidas que ainda não foram alcançadas pela propagação do Evangelho. Que haja esperança para essas famílias, para esses corações, para essas histórias que Deus ainda não adentrou nela. Mas que a esperança que esta família precisa, que este coração precisa, esteja na pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Que ele possa transformar, que ele possa libertar a história, a vida de quem quer que seja preciso alcançar, ou seja alcançado pela palavra de Deus. Glória ao nome de Jesus. O pecado, irmãos, afasta, o evangelho aproxima. O pecado, ele destrói relacionamentos, mas o evangelho reconcilia relacionamentos. Louvado seja Deus. O pecado, irmãos, ele traz prejuízo, o evangelho traz restituição. Que vinha haver uma restituição na história, na vida de quem precisa ser restituído, não pelo pregador, mas pela pessoa de Jesus Cristo. Deus é maravilhoso. O pecado nos traz tristeza e decepção. O evangelho, irmãos, promove a alegria. Louvado seja Deus. O pecado, irmãos, torna as pessoas prisioneiras. O evangelho a faz livres. Que o poder da palavra de Deus venha libertar corações, venha libertar vidas oprimidas, cativas, das amarras do inimigo de nossas almas. Que vidas venham ser libertas e alcançadas por esta poderosa palavra. E que venha haver frutos de arrependimento. Enquanto Filemão está em casa, Paulo está ganhando Onésimo na prisão. E Paulo, ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões. Onésimo foi gerado na prisão. O evangelho alcançou aquele homem que outrora foi escravo, que outrora foi fugitivo, mas a graça de Deus, irmãos, é muito maior do que o nosso pecado. A graça de Deus, irmãos, é muito maior o que nós precisamos. Que a história de pessoas, de corações, venham ser alcançados pela propagação do evangelho. E que vidas venham povoar o céu. E Paulo, ele continuou dizendo que noutro tempo ele era inútil, mas agora ele é útil a ti e a mim. Onésimo não tinha utilidade, mas agora ele tem a utilidade, ou ele é útil. Por quê? Porque foi o evangelho, foi Deus, a graça que o alcançou. Ninguém investiria em um escravo, ninguém investiria em Onésimo, mas o céu investiu na história de Onésimo. Tem histórias nesta sala, tem histórias que vão ouvir esta mensagem, que ninguém investiria em você, mas Deus, com a sua graça, com a sua misericórdia, com o seu sangue, investiu na tua história. O que parece errado hoje, ao contrário, hoje, ele tem uma restituição, uma restauração na sua vida, na sua história, na sua casa, na sua família. O que é? Uma história para que Deus não possa trabalhar. Paulo, ele continua escrevendo para Filemão: eu te torno a receber como as minhas entranhas. Ou seja, Paulo estava dizendo: eu te envio de volta em pessoa,
Recebe-o, Filemon, como se você estivesse recebendo o meu próprio coração. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Paulo escreve a Filemão para receber Onésimo, não mais como escravo, mas como irmão amado. Louvado seja Deus. Deus é misericordioso. E agora, Paulo, ao escrever do seu próprio punho, Onésimo agora transformado, Onésimo agora foi libertado pela palavra de Deus. Estava servindo Paulo na prisão, mas Paulo queria que ele ficasse com ele na prisão para o servir. Mas Paulo queria que Onésimo voltasse para o seu Senhor, porque ele tinha algo a ser tratado na casa do seu Senhor. Ele era escravo de Filemon, mas para receber ele, não mais como escravo, mas como irmão amado. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Paulo, ele queria conservar ele com ele, para servir nas prisões do Evangelho. Mas Paulo escreveu que nada quis fazer sem o consentimento de Filemon. E esse foi o que Paulo escreveu. Para que o pedido de Paulo não fosse por obrigação, mas que fosse voluntário. Paulo ainda escreveu. Paulo escreveu dizendo: eu escrevi confiando na tua obediência. Louvado seja Deus. Sabendo que ainda farás mais do que eu te digo. Deus é maravilhoso nas nossas vidas. Olha a transformação na vida de um escravo, que poderia ser marcado com F de fugitivo na testa. Louvado seja Deus. Ele poderia ser preso, ele poderia ser torturado, ele poderia ser morto. Mas antes que o ferro marcasse, a graça o alcançou primeiro. Louvado seja Deus. Que a graça de Deus venha chegar primeiro na história de alguém. Eu não sei como é que está o coração de pessoas que vai ouvir, mas eu não sei como é que está a tua história, mas que a graça de Deus seja maior do que a dificuldade que você esteja passando. Que a graça de Deus seja maior do que o momento que você esteja vivenciando. Que a graça de Deus venha alcançar a história como alcançou a história de Onésimo. Que a misericórdia dele esteja sobre a vida de cada um do povo do Senhor. E que o nome do Senhor Jesus Cristo venha a ser glorificado. Que a honra seja dada a Cristo, o poder, a majestade, a honra, a glória e o louvor seja dada a Deus. É Ele quem muda a história, é Ele quem nos dá graça, é Ele que nos dá o favor imerecedor, é Ele que nos purifica, é Ele que nos restaura, é Ele quem nos dá livramento, é Ele quem cuida de nós, é Ele quem tira o homem do lamaçal do pecado e transforma em uma nova
criatura, é ele quem faz uma história a ser mudada aos olhos da sociedade, não tem jeito, mas aos olhos de Deus ainda tem solução. A graça, a misericórdia, o perdão é muito maior. O sangue dele derramado na cruz é muito maior do que qualquer dificuldade. E que a graça e a misericórdia do Senhor, como transformou a vida de Onésimo, como transformou a vida dele. E Paulo escreveu para que Filemão recebesse ele de novo, novamente, não mais como escravo, mas como irmão. Agora, Onésimo fazia parte da família de Deus. Recebe ele em casa, a igreja que se reunia na casa de Filemão. Receber como irmão, amado e caríssimo, porque o preço foi pago. A morte de cruz e o sangue derramado por Onésimo, que o sangue de Jesus esteja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e que muitas vidas possam ser alcançadas com este trabalho de vigília. Que vidas possam ter frutos desta vigília. Se tiver um Onésimo para voltar de novo para o seu Senhor, mas transformado, liberto pelo poder da palavra de Deus. O que liberta é a palavra. O que transforma é a palavra. O que restaura é a palavra. E o nome dele ser glorificado. Que no fim dessa vigília, que venha haver frutos dignos de arrependimento. Já estamos muito felizes se tiver Onésimo voltando para casa, não mais como escravo, mas como irmão amado. Porque a dívida dele não foi colocada na conta do pregador, na conta de Paulo, mas foi colocada na conta de Cristo Jesus. Porque o mesmo Senhor, o mesmo sangue que alcançou, a mesma graça que alcançou Filemão, é o mesmo evangelho, é o mesmo Senhor, é o mesmo sangue, é o mesmo senhorio, é o mesmo que alcançou Onésimo na prisão. É o mesmo Senhor. Paulo estava apresentando a Filemão o evangelho a qual outrora ele tinha apresentado a Filemão, que abraçou este evangelho da graça e transformador. E foi este mesmo evangelho que transformou a história de Onésimo. O fato dessa carta ter sido transmitida para nós é uma evidência muito forte de que Filemão, de fato, fez o que o Paulo pediu. Louvado seja Deus. Amém? E é que eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.